Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no Ar. Hoje é muito especial. Nada mais, nada menos, o nosso convidado é o presidente da Câmara Federal. Isso mesmo, Michel Temer. Um deputado que conhece muito as necessidades do nosso país, é de São Paulo, terceira vez presidente da Câmara. Pelo amor, acho que não existe na história do Brasil uma pessoa que foi tantas vezes presidente da Câmara. Por quê? Porque é competente, é capaz e tem história. Hoje nós vamos fazer algumas perguntas importantes. Lembra das 40 horas? Como é que estão essas 40 horas? As questões das atividades sociais que muitas vezes não são compreendidas. A nossa Constituição de 88 traz muitos temas importantes, mas tem alguns que têm que ser regulamentados. Como é que estão esses artigos que deveriam ser regulamentados e não são? E essas questões, essas pressões. Como é que é presidir uma Câmara, hein? Já imagina uma Câmara com 513 deputados de várias tendências? Isso é papel só para Michel Temer. Michel Temer, as câmaras são suas, os temas já são esses que eu gostaria que você comentasse e depois podemos falar mais um pouquinho de outros temas. As câmaras são suas. Olha, Patá, em primeiro lugar, você sabe que é um prazer estar aqui. Aliás, eu estava devendo para mim mesmo há muito tempo essa visita aqui ao GT, ao sindicato, a essa conversa que nós tivemos prévia e este programa de muito sucesso, que é o seu programa, junto a um grupo muito grande de pessoas interessadas nesse tema. Então, para mim é um prazer imenso poder me dirigir a todos por meio do seu programa. E, aliás, você já revelou desde já os temas fundamentais para a categoria a quem você se dirige, não é? Quando você trata, por exemplo, da questão das 40 horas, você acompanhou isso permanentemente, você foi extremamente presente em todos os movimentos lá na Câmara dos Deputados, mesmo lá em casa, você esteve levou os sindicalistas lá à minha casa, nós tivemos uma reunião lá na residência oficial da presidência da Câmara e estamos discutindo isso há muito tempo, de modo que eu redobro o meu prazer de estar aqui me dirigindo a todos aqueles que nos veem e nos ouvem. E eu começo, viu, Patá, pela questão das 40 horas. Você sabe que é uma reivindicação feita ao longo do tempo por você, por outros sindicalistas, né? E esta questão foi levada por mim adiante, porque você sabe que isso está há muito tempo paralisado lá na Câmara dos Deputados. E eu percebi que, em face da polemicidade do tema, né, o que é que eu fiz? Eu, num dado momento, chamei os empresários, num outro momento chamava os sindicalistas, você sempre presente, depois você se lembra que nós fizemos uma reunião dos dois grupos, fizemos uma comissão geral no plenário da Câmara para ouvir todos os setores interessados e quando eu percebi até que seria difícil tramitar as 40 horas simplesmente ou manter as 44, o que é que eu fiz? Eu fiz uma proposta intermediária, proposta de 42 horas em que se perderia uma hora no próximo ano e a outra hora no ano seguinte. Teria sido, de qualquer maneira, uma conquista para os trabalhadores. Isto agitou muito o plenário da Câmara dos Deputados, mesmo do Senado Federal, toda a classe política e sindical, ambas se mobilizaram em torno desse tema. Portanto, de qualquer maneira, o que remanesce no presente momento, o que sobra no presente momento, apesar de não ter sido nada aprovado por enquanto, sobra o fato de nós, talvez eu, você, o Paulinho e outros tantos, nós começamos essa discussão perante a sociedade brasileira. E há certos temas, Patá, que hão de amadurecer, hão de ser maturados. Quando um tema está maduro, você pode levá-lo para o plenário, que você obtém aprovação. Esse tema da jornada de trabalho é um tema que está amadurecendo cada vez mais. E amadurecendo, penso eu, em torno até dessa proposta intermediária que eu fiz, das 42 horas, que de repente pode haver uma conjugação de interesses que leve a essas 42 horas. Você sabe que hoje, especialmente aqui em São Paulo, já há várias categorias, né? E por força de acordos até, trabalham menos do que 42 horas, de modo que é uma coisa que já está mais ou menos consolidada e, portanto, quando vem a lei, quando vem o direito, muitas e muitas vezes o que ele faz é reconhecer uma realidade já existente. Então, eu creio no tópico das 40 horas, da jornada de trabalho, que, amadurecida a matéria, nós podemos retornar a ela para vê-la processada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Mas agora, a resistência
Porque num dado momento eu percebi até o Armando Monteiro, que foi eleito agora senador lá por Pernambuco, ele via até com bons olhos. E depois a gente percebeu que houve um retrocesso nesse aspecto. Qual é a área assim, que mais sensível a uma mudança, mesmo para as 42 horas, que eu acho que a sua intermediação, a sua atividade republicana foi importantíssimo no sentido de trazer à tona a possibilidade da inclusão, por mais que nós temos pleno emprego hoje no nosso país, mas ainda tem, infelizmente, tem muitas pessoas que estão à margem do emprego, à margem da cidadania. Quais as maiores resistências para o acordo das 42 horas? Olha, Patá, você sabe que é resistência? Olha, o Armando Monteiro, convenhamos, ele estava Não, ele estava com bons olhos, estava vendo com bons olhos. Com bons olhos aquela mobilização, né? Mas há resistências que pelo menos são chamadas de resistências científicas, né? As pessoas dizem, pelo menos me trouxeram muitos desses argumentos, de que a redução da jornada de trabalho, ao invés de gerar emprego, gera desemprego, né? Este é o ponto. Então, várias categorias, é claro. Se os sindicatos de trabalhadores se mobilizaram de outro lado, as federações de indústrias de todo o país, associações comerciais, etc., se mobilizaram em outra direção, não é? E eu volto a dizer, o argumento sempre foi esse, de que não seria útil para o país, não é? Eu acho que nós, por isso que eu falei no amadurecimento de certos temas. Certos temas você tem que discutir à exaustão. Você tem que ir até as últimas consequências numa discussão democrática. E devo dizer que o que mais se faz hoje é discutir os mais variados temas, por mais polêmicos que sejam, para chegar a um bom termo. Então, eu penso que, eu reitero esta afirmação, eu penso que a esta altura esse tema está sendo amadurecendo cada vez mais e em breve tempo, Patá, eu tenho certeza que nós teremos uma solução conciliada, uma solução negociada. Porque também não adianta você, no nosso país, num sistema fortemente democrático, como nós conseguimos instalar a partir de 88, e precisamente fizemos prosperar esse sistema democrático no governo Lula, não é? Que nós, nesse momento, tivéssemos um retrocesso, ou seja, você tivesse uma espécie de luta de classes, né? O que você precisa, sabendo, como sabemos todos, que a sociedade brasileira tem muitas faces, você precisa compor essas faces. Até compor o interesse do empresariado com o interesse dos trabalhadores, chegar a um meio termo, e por isso que a minha proposta foi exatamente a proposta do meio termo. Muito bem, nós conhecemos bastante o Michel Temer e realmente tem essa característica importante de conciliar. Por quê? Porque um acordo, e depois transformado em lei, a lei fica muito mais forte e com certeza não vai ter as resistências de algumas leis que saem e não funcionam. Por isso até fiz uma colocação no início do nosso programa, que tem uma série de atividades sociais incluídas na Constituição, mas que têm que ser regulamentadas como a própria Constituição diz. Por que nós temos essas dificuldades ainda da percepção da importância das questões sociais no nosso país? Você sabe, Patá, que a Constituição brasileira, ela, na sua grande parte, né, ela é do tipo não autoaplicável. Ela depende sempre de uma lei regulamentadora, que são estas leis que, no caso da questão social, você está mencionando. Eu tenho feito um esforço muito grande, conseguimos regulamentar muitos dispositivos constitucionais e aqui acabei até montando uma comissão para regulamentar, propor a regulamentação, a sistematização dessa regulamentação. Eu creio que ao longo do tempo, não creio que seja a minha gestão, porque a minha gestão termina agora em 1º de fevereiro do ano que vem, mas esse tema também cresceu bastante na Câmara dos Deputados e devo até cumprimentá-lo. Você foi daqueles que mais se empenhou pela tese da regulamentação desses direitos previstos no texto constitucional. Apenas para que tenham aplicabilidade plena, impõe-se isso que você diz, regulamentá-los. Nós vamos fazer isso, nós estamos fazendo, pouco a pouco vamos negociando, às vezes há temas polêmicos, né? Então, você conhece bem a casa, você conhece bem o Congresso, você sabe que lá há muitas divergências, essas divergências vão sendo costuradas e sempre, quando se chega a um meio termo, né, é que você consegue aprová-las. Eu creio, Patá, que ao longo do tempo, nós já temos 20 e poucos anos da Constituição, mas ao longo de mais 1, 2 anos, nós teremos regulamentado todos os direitos sociais previstos no texto constitucional. Agora, uma questão, eu tenho falado também, a terceira oportunidade que você foi eleito presidente da Câmara. É uma atividade, com certeza, das mais complexas do nosso país. Como conciliou e como chegou? E falar um pouco da presidência da Câmara. Você sabe, Patá, que
É interessante. Eu acho que eu tenho, até por formação profissional, você sabe que eu sou advogado e depois de advogado eu fui militar na área do direito constitucional. E o direito constitucional, você tanto pode ter uma visão autoritária, portanto uma Constituição autoritária, como uma visão democrática. Eu me formei na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, mas fiz a minha carreira universitária na PUC. E ao lado do Geraldo Ataliba, já falecido, Celso Antônio Bandeira de Mello, Adilson Dallares, Celso Bastos, também já falecido, nós fizemos uma escola de direito público dentro da própria PUC, mas uma escola de direito público voltada para pressupostos democráticos. Os pressupostos democráticos permitem ou exigem que você utilize o critério da chamada temperança, que é uma coisa que guia os meus passos, ou seja, você precisa temperar as coisas, você precisa juntar as coisas. É interessante que mesmo neste programa você vê em quantas vezes eu falei em meio termo, falei na junção dos vários interesses, né? Então, lá na Câmara, se você não tiver uma visão autoritária, você não vai para frente. Mas eu tive esta formação democrática. E esta formação democrática permitiu que eu, tendo ciência dos vários setores existentes na Câmara dos Deputados, conseguisse, nas 3 oportunidades em que fui eleito presidente, juntar várias forças. Para você ter ideia, nesta última eleição, eu reuni 15 partidos políticos em torno da minha candidatura. Aliás, se você me permite dizer a todos que nos veem e nos ouvem, eu me orgulho muito disso. É uma coisa que Deus me deu e, graças a Deus, eu tenho exercido com muita, porque penso eu, com muita adequação, com muito cuidado, essa virtude que Deus me deu, não é? E também amparado pelos amigos. Quando eu me encontro com você, que tem mais ou menos os mesmos critérios, né? Eu vejo como é útil utilizar-se desses critérios. Acho que é isso, Patá. Eu fui eleito 3 vezes porque o pessoal acredita em mim, meus colegas deputados, e acredita que eu seja capaz de elevar o nome da Câmara dos Deputados. Acho que a razão básica, a razão fundamental foi precisamente essa. Bom, nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo e vamos deixar uma pergunta no ar, uma questão. Queria saber se o Michel Temer, o cidadão, é religioso? Como é que vê a igreja? Como é que vê os preceitos, a família? Como é que é o Michel Temer nesse aspecto? E também depois, como presidente de um partido político, o maior partido do nosso país, como é que é presidir esse partido? Se esse partido tem valorização da área sindical, valorização das mulheres e assim por diante. É importante que as pessoas que estão nos vendo no programa Ideias de Debate, com um convidado tão especial, possa saber um pouco do cidadão Michel Temer e como presidente do maior partido do nosso país. Meus amigos, minhas amigas, até já.